Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo nesse domingão ensolarado, domingão bonito e que fica mais bonito ainda com o Campeonato Brasileiro, com o futebol brasileiro. Ontem o Cruzeiro cruzeirou. O Cruzeiro deu uma tropeçada com o Vasco. Nós até fizemos o vídeo falando sobre a mudança de calendário. E aquele negócio, parece que os caras querem enfiar o Cruzeiro lá como a terceira via, como a terceira equipe ali a se projetar contra Palmeiras, contra Flamengo. Mas não estão conseguindo porque o Cruzeiro não está colaborando. O Cruzeiro não colaborou ontem para a ideia dos caras. Os caras, pô, Cruzeirão, a gente ajuda vocês, mas vocês não colaboram. Em um jogo, inclusive, muito divertido, aconteceu um clássico fenômeno, né? O Fernando Diniz, ele tem uma característica nele que é comum a todo clube que ele passa. Cara, todo clube que ele passar, isso vai acontecer. Quando ele chega, o clube começa a performar extremamente bem. O Vasco chega ao seu 7º jogo invicto. 7º jogo. E todo mundo falando. Os comentaristas rasgando a seda pro Fernando Diniz. E esse efeito é comum do Diniz a toda a equipe. É um efeito conhecido como voo de galinha. Você já ouviu? Na hora que você acha que a galinha, rapaz, agora essa galinha voa, hein? Agora essa galinha vai. Ela volta a ciscar. E é incrível, mano. É incrível. Porque todo time que o Fernando Diniz chega, começa, parece que vai decolar. Depois lá pra frente acaba flopando. Mas, independente aí do desempenho do Fernando Diniz, isso não nos interessa muito nesse momento. O que nos interessa é a cruzeirada do Cruzeiro ontem e um aspecto muito interessante a respeito da equipe do Leonardo Jardim. A respeito da equipe. Porque ontem o Vasco, principalmente no segundo tempo, ele foi um espelho, exatamente um espelho do que foi o Cruzeiro. Para quem assistiu o jogo, viu que o Vasco utilizou, sabe aquele negócio de assim, o feitiço contra o feiticeiro, sabe? Esse ditado popular. O Vasco fez exatamente isso. A equipe do Leonardo Jardim é uma equipe que ela trabalha muito no contra-ataque, faz uma transição rápida, com velocidade, abrindo os espaços pelo lado, colocando o jogador num ponto central ali para amarrar algum volante ali, alguém que colabora do sistema defensivo da equipe adversária, e abre o jogo em velocidade com esses alas, trabalhando em profundidade para o Caio Jorge receber ali na frente. Essa é uma característica, foi assim que o Cruzeiro tirou bons resultados aí, inclusive fez equipes como o Flamengo, Palmeiras sangrar. Foi dessa forma. E ontem o Vasco fez exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, o Vasco, ele respondeu da mesma forma, principalmente no segundo tempo. Para quem assistiu o segundo tempo, ele ficou um jogo muito legal de assistir. Porque foi lá e cá, lá e cá, lá e cá. Porque basicamente o Vasco fazia um espelho do esquema tático e da forma como o Cruzeiro jogava. E eu acho que isso pode trazer respostas interessantes. Porque o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro ainda, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro ainda. Então aquele jogo lá de ontem eu acho que pode ser um jogo norteador aí para eventualmente as equipes que forem enfrentar o Cruzeiro, né? E assim continuar fazendo o Cruzeiro cruzeirar mais. Beleza? Vamos pra vinheta então? Roda essa vinheta aí que tem assunto quentíssimo pra gente falar. Assunto quentíssimo. E bora lá. E meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí, ó,
Da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Lá você tem Mega Sena, Dia de Sorte, Loto Fácil, Lotomania. Todos os produtos que você tem disponíveis nas lotéricas, você tem na Tribo da Sorte. Só que, no conforto da sua casa, com o advento da inteligência artificial para ajudar você, isso porque eles têm uma inteligência artificial na plataforma que vai aumentar a sua probabilidade de acertos. Então, a partir do momento que você compra um bolão lá, você participa de vários conjuntos numéricos construídos com a ajuda dessa inteligência artificial. E o melhor de tudo, você tem o cupom aqui também do Opina Porco, que vai dar um descontinho para você. Para os cuponzeiros de plantão, é só você clicar no link fixado abaixo, vai abrir um chat e você pede pro pessoal lá, ó, quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Ele pediu para eu mandar uma mensagem aqui, que eu quero participar aí, ó, dos próximos concursos que tem agora nas próximas semanas. E aí vai lá na plataforma e escolhe, você pode utilizar em qualquer produto lá da Tribo, beleza? São parceiraços nossos de longa data, uma empresa de extrema confiança. Tribo da Sorte já distribuiu prêmios pro Brasil inteiro e você pode ser o próximo. Tamo junto. E é o seguinte, galera, eu já vou pro ponto principal do vídeo, né? A gente falou um pouquinho sobre o resultado do Cruzeiro, obviamente que é um resultado importante. Hoje nós temos, só pra recapitular aqui, Bahia e Palmeiras, lá na casa do Bahia, e Corinthians e Flamengo, lá na casa do Corinthians. Então são dois jogos importantes, o do Palmeiras é às 4 horas, 4 ou 4 e meia. Não sei se é 4 ou 4 e meia, é um dos dois horários. E o do Flamengo é às 20 horas ou 20 e 30, acho que é 20 horas. É um ótimo horário num domingão, né? 8 horas da noite. Mas enfim, dois jogos extremamente importantes hoje que pode inclusive mudar a classificação da competição. Vamos ver como que vai ser. Vamos lá então, vamos pro assunto principal, que eu sei que tem um punhado de gente já querendo saber disso. Ontem inclusive um amigo meu mandou mensagem pra mim e falou assim, o que você acha sobre isso e tal? Cara, coloca a sua opinião. E aí é o seguinte, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui ontem. Correto? Eu já falei isso aqui. Um pouco sobre isso aqui ontem. O Palmeiras, ele soltou aí ó, um comunicado oficial, né, uma nota de repúdio ao Flamengo, inclusive com duras palavras ali sobre a equipe rubro-negra. Vocês vão ver que esse movimento, primeiramente, ele não é único. Essa rusga da Leila Pereira com o Flamengo, ela já acontece há muito tempo. E eu vou estruturar para vocês basicamente 3 pilares que colaboram para isso. Que tem muita gente, né? Ah, mas pô, por que parece que a Leila sempre ela é mais ácida com o Flamengo? Porque assim, teve outros clubes que emitiram essa nota de repúdio também. Só que a nota de repúdio do Palmeiras, ela veio com palavras mais pesadas. Certo? Falando ali sobre prepotência e tudo mais. Por que isso? Isso não é por acaso. E a gente vai fazer uma reflexão aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou abordar 3 pilares com vocês aqui que mostra que existe uma estratégia também por parte da presidente do Palmeiras em se tornar uma liderança política futebolística no futuro. Quando eu digo uma liderança, é uma liderança geral. A Leila, ela não quer... Ah, fui presidente do Palmeiras, acabou. Não. Ela quer ganhar espaço. Cada vez e cada vez mais. Ela quer ganhar influência. Então, qualquer teor que ela consiga converter em isso faz bem para todo o futebol num contexto geral, para ela positivamente, para essa política dela, para essa promoção dela, isso é muito bom, isso é muito benéfico. E aqui eu não estou falando nem que é certo e nem que é errado. É uma estratégia. Tá? Vocês vão entender melhor a hora que a gente entrar nesse ponto. Vamos lá, a Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão. Da atual gestão. Começa por aí já. Ela está falando da atual gestão do Flamengo. Isso porque ano passado o Flamengo aprovou isso daqui, inclusive votado em conselho deliberativo. Só que na época, até então o presidente era Rodolfo Landim. Uma coisa também que a gente tem que olhar para os estatutos do clube. O cara tá no final do mandato e ele consegue assinar por coisas que ficaram dali pra frente. É tipo prefeitura, né? O prefeito começa a fazer um punhado de cagada, aí ele não é reeleito e a bomba fica pro outro.
prefeitura, governador, presidente, é sempre assim. Isso aqui é algo que tem que acabar também. Assinar novos contratos, estabelecer novas alianças, tem que ser realizado até 6 meses antes da mudança de temporada, porque no ano de transição de gestão, pode ser que esse candidato não seja reeleito, pode ser que o apoiado por ele não vença. Então, para evitar isso, o último ano de gestão, ele tem algumas inflexibilidades em relação a algumas variáveis dentro do clube. Eu acho que isso aqui deveria ser, inclusive, como que fala quando está no estatuto? Deveria fazer parte do estatuto do clube, não é só do Flamengo, mas de qualquer clube. Porque senão o cara nos últimos 6 meses faz um punhado de cagada e aí fica pro outro. Beleza? Isso aqui também é importante a gente ressaltar esse ponto. Que por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de 77 milhões referentes a uma das parcelas do contrato firmado entre os clubes da Libra e a TV Globo sobre os ganhos com audiência. Ao obstruir de forma contraditória, ela fala contraditória porque no passado o Flamengo aceitou isso, na outra gestão, e indevida o fluxo desses recursos, aqui está falando indevido, mas se a justiça acatou, eu não sei se é indevido. A gente está batendo ponto a ponto, pessoal. Vamos fazer uma análise sincera, né? Uma análise não, né? Que eu não sou analista, mas uma reflexão sincera. A estratégia do Clube Carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco, alguma delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. Eu não acho que é para tanto. Não acho que é para tanto. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem um lugar de fala para se manifestar sobre o tema. Afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e por isso defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. Nesse ponto aqui, existe uma contradição da nota do Palmeiras com as reportagens e informações que a gente tem. Porque aqui eles falam que se continuasse do jeito que está, do jeito que o Flamengo quer, o Palmeiras se beneficiaria. Mas o Palmeiras está pensando em todo mundo e está abrindo mão dos seus benefícios. Errado. Isso aqui, de acordo com a matéria do Estadão, tá? Matéria do Estadão, falando sobre a Libra. É o Estadão que está falando isso, Estadão Esportes. Jornal aqui do estado de São Paulo. Pela venda dos direitos de transmissão, Palmeiras e São Paulo receberão 163 milhões e 112 milhões no ano passado, respectivamente. Em 2025, a previsão é de que, com o acordo da Globo, renda mais dinheiro para os dois. O Clube Alviverde deve ganhar 191 milhões, ou seja, de 163 para 191. O Palmeiras ganha quase 30 milhões com esse acordo aqui. Isso aqui é matéria do Estadão. E eu estou trazendo isso aqui, galera, para vocês, tipo assim, Neto, pô, que visão clubista e tal e tal. Essa reportagem aqui, ela foi do ano passado. É uma reportagem, inclusive, do jornalista Ricardo Magatti. Tá aqui no Estadão. Pesquisem lá depois para você observar. Coloca lá. Coloca assim, ó, quer ver? Coloca o título, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Veja quem ganha e perde com o acordo da Libra, com a Globo. Coloca lá no Google, põe o nome do jornalista lá, Ricardo Magatti, e manda bala, que aí vocês vão ler a matéria também. Então, ou seja, o acordo, o Palmeiras ganha mais com o acordo, de acordo com a reportagem. Agora, se alguma coisa mudou da reportagem pra cá, aí cabe o Palmeiras esclarecer também com o seu torcedor, que eu acho que é direito até do torcedor saber desses números. Mas vamos lá. A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que no início do ano recusou-se a assinar o Manifesto da Libra, que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos. Então, mais uma vez, eles voltam, né, batendo numa pauta que ficou lá atrás. Isso aqui eu acho que também os caras têm que evitar, porque começa a mostrar uma rusga pessoal. Você entendeu? A nota do Palmeiras parece que ela é uma briga da Leila com o Flamengo. E não assim um posicionamento do clube do Palmeiras.
Parece que o negócio é meio pessoal, sabe assim? Acho que aqui a gente tem que ter um caráter mais impessoal. Palmeiras tem todo o direito de repudiar, assim como outros clubes estão fazendo. Ah, não concordo, vou fazer uma nota de repúdio. Beleza, é direito de qualquer outro clube. Mas aqui já começa a mostrar uma rusga pessoal em algumas falas aqui. Que nem o Bahia fez nota de repúdio, teve outras equipes que fizeram, mas foram mais centrados. Aqui, teve várias abordagens de quem escreveu esse texto aqui. Vocês sabem. Clube brasileiro com mais títulos, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo, inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram na verdade os demais clubes da Liga, e reestabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte. Então beleza, essa aqui da galera foi a nota do Palmeiras. Agora vamos lá, 3 pilares. Lembra que eu falei pra vocês que eu achei essa nota muito em teor pessoal? 3 pilares estratégicos, né, do porquê que o Flamengo ele é um bom inimigo pro Palmeiras. Ele é um bom inimigo pro Palmeiras e principalmente para presidente do Palmeiras. Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Ontem eu entrei numa página, BTB Esportes e na Olé do Brasil. E eu vi vários torcedores não flamenguistas detonando o Flamengo pela atitude. E todo mundo lá, nossa, Leila mandou bem. Nossa, Leila falou tudo. Nossa, Leila deu no meio dos caras. Tava todo mundo assim, a galera não estava falando assim, nossa, o Palmeiras mandou bem. Não, era a Leila mandou bem. Teve até flamenguistas que fizeram vídeos. Ah, a Leila atacou o Flamengo. A galera substituiu o termo Palmeiras para Leila, para você ver como que o teor ele é pessoal. E não é porque, o Bahia fez uma nota de repúdio. Aqui não, aqui a Leila fez a nota de repúdio. Então esse é o primeiro aspecto. A Leila, ela coloca o Flamengo como um vilão perante as outras torcidas e ela sai ali como se fosse representante, a líder, que quer ver o futebol brasileiro em constante crescimento. Então isso daí, politicamente, socialmente falando, acende uma chama muito grande, porque os outros clubes olham e falam assim, nossa, olha lá, a Leila Pereira tá brigando pelos nossos direitos. Esse é o principal pilar da política, galera. É a popularidade. Ah, mas o torcedor não vota nessas coisas. Ela não vai ser presidente da CBF por escolha do torcedor. Exatamente, não vai ser. Só que o clamor popular e dos dirigentes dos clubes também falam sobre isso. É uma bússola. É assim, a política ela é assim. Outro ponto. Tornar o bastidor do Flamengo uma panela de pressão. Você tem o Flamengo que disputa Libertadores, disputa Campeonato Brasileiro diretamente ali com o Palmeiras. Você colocar uma panela de pressão no bastidor do clube pode ecoar pro campo isso. Porém, eu acho que isso não vai acontecer. A estratégia dela talvez aqui vai ser um pouco falha. A outra estratégia de popularização do seu nome, da sua liderança, pode até ter dado certo pela rede social, digamos assim. Mas essa daqui eu acho que não dá certo porque hoje você tem ali, por exemplo, o Felipe Luiz, que é um cara de dentro do clube, que ele sabe filtrar e blindar isso muito bem. Mas é uma estratégia também, a desestabilização. Por exemplo, tem clubes, cara, que o bastidor pegou fogo, isso reflete no campo, é incrível. Os caras se perdem. Então talvez aqui a intenção dela seja essa também. E terceiro ponto, a popularidade com a sua própria torcida, porque os palmeirenses simplesmente abraçaram a Leila nesse momento agora. Palmeiras classificado. Vive um bom momento do Campeonato Brasileiro. Voltou a performar. A galera agora coloca o Abel como rei. A Leila vira rainha. Vocês entenderam? Então, esses são os 3 pilares. Obviamente que, igual eu falei, ela não vai conseguir atingir todos. Mas eu vejo que, em repercussão de mídias sociais, ela conseguiu atingir muito bem, viu? O objetivo dela. E isso assim, eu sou um torcedor do Palmeiras que tá falando aqui. Eu estou fazendo algo aqui que é imparcial. É quando você tá numa posição em que você vai ganhar dinheiro com aquilo ou que você não ganha nem perde, é fácil você criticar o outro. Agora, e se fosse o Palmeiras no lugar do Flamengo? O que a presidente do Palmeiras faria na mesma situação? Eu não tô falando na situação que o Palmeiras tá.
mas eu estou falando de uma situação igual. Vamos supor que o Gagliotti tivesse assinado e ela não concordasse. Puxa uma analogia com o que aconteceu com a W Torre. A W Torre foi assinado um contrato lá atrás, mal feito, mal redigido, e ela bateu o pé várias e várias vezes, inclusive fui falando ali, né, com ironias sobre a parceria firmada com o Palmeiras, até eles conseguirem chegar num acordo. Ah, Neto, então você acha que o Flamengo não está errado de questionar? Aí você tem que ver o que está em contrato. Porque se o Flamengo assinou um contrato, mesmo que seja na outra gestão, ele vai ter que cumprir. Só que por que a justiça acatou o pedido do Flamengo? É isso que a gente tem que entender. Ah, porque tem alguma coisa em contrato que não está bem celebrado, bem redigido aqui. Está ambíguo o contrato. Ah, o contrato está ambíguo? Você tem ambiguidade no contrato? Então aí realmente tem que rever. Aí o Flamengo tá certo de ir atrás. Qualquer um de nós que pegar um contrato aí que a gente celebra no nosso dia a dia mesmo e a coisa tiver com ambiguidade, a gente vai atrás, não vai? Ah, mas vai prejudicar o outro e tal. Ah, então, mas aí eu sinto muito. Quando o Corinthians vai lá e compra jogador a preço de bilhão, quando o Corinthians vai lá e tem a questão do estádio com a caixa, tudo prejudica todo mundo também. Os clubes, eles estão atacando ali a atitude do Flamengo, só que tem muito clube que não pensa no fair play financeiro também. E vai impactar o futebol brasileiro. Não paga parcela de jogador, não faz isso, não faz aquilo, não é responsável. Então a gente precisa entender. Aí isso daí já é uma abordagem de contrato. Como que o contrato está redigido. Tá bom? Mas é isso. É isso. Se fosse a mesma situação com o Palmeiras, se fosse a mesma situação com o Palmeiras, eu iria apoiar. Sou muito sincero em falar isso. Eu sei que teve um punhado de palmeirense aí que criticou o Flamengo e tal, só que se fosse o inverso, os palmeirenses estariam abraçados com o clube e brigando pelos direitos ali dos 100 milhões por ano. É isso. Beleza? Então coloca nas opiniões aí. Bom jogo pra todo mundo. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.